Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, finalmente estreou. E aqui a gente vê o Sam assumindo o manto de Capitão América de vez, tendo um aliado novo, que é o Falcão, ou quase novo Falcão, tendo que lidar com o Ross, que antes era o General Ross, que já perseguiu ele, agora é o presidente dos Estados Unidos, e claro, o Hulk Vermelho e grandes outras ameaças. Mas esse filme realmente deu certo? Oi, eu sou a Vanessa, eu vou comentar agora sobre o novo filme do Capitão América, mas não esquece de deixar seu curtir, já me seguir e deixar seu comentário aqui depois se você gostou ou não desse vídeo. É complicado tentar falar de Capitão América 4, porque quando um filme é ruim, a gente consegue criticar e falar mal dele. Quando um filme é bom, a gente consegue elogiar as partes que a gente gostou. Já Capitão América 4, ele é um filme. Mas em que sentido? Ele é simplesmente um filme que você não dá bola para o que está acontecendo, você não sente a emoção em tela e você somente quer que acabe para você poder esquecer o filme depois que você sair da sala do cinema. Esse filme ele tem pontos positivos e negativos, só que é difícil conseguir lembrar todos porque o processo de assistir é até entediante, já que você não sente nada do que o filme tenta te passar. Porém, mesmo assim, eu vou tentar aqui destacar algumas coisas que me chamaram a atenção, por assim dizer, em Capitão América Admirável Mundo Novo. Primeiro, esse filme ele é uma continuação indireta do Incrível Hulk lá de 2008, que muita gente esquece, mas sim, faz parte da cronologia oficial do MCU. Mas por que eu digo isso? Logo de início, a gente vê que o Presidente Ross, que era o antigo General Ross, vai ter um destaque importante na trama. Aqui ele é interpretado pelo Harrison Ford, já que o antigo ator que fazia o personagem veio e faleceu alguns anos atrás. O filme já estabelece desde o começo que a gente vai entender essa jornada, se foi ou não uma mudança da vida dele, os problemas que ele tem com a filha desde aquele filme e como que ele está lidando em ser o presidente dos Estados Unidos e ter que trabalhar com o Capitão América. Afinal, a gente viu lá em Guerra Civil que ele trancou, que ele prendeu o Sam e outras pessoas que estavam apoiando o Capitão América. Então já tem esse foco dividido. O que me leva exatamente ao segundo ponto, que é, o filme não é do Capitão América. No meu ver, esse filme ele não foca no Capitão América, ele não foca no Sam Wilson. Depois do final de Ultimato, em que o Steve Rogers passou o escudo pro Sam Wilson, e a gente assistiu em Falcão e Soldado Invernal, a relutância dele de assumir esse manto, depois finalmente falando, eu sou o Capitão América, esse filme deveria mostrar não apenas ele agindo como Capitão América, enfrentando as dificuldades, dando a esperança pro povo e tendo que se provar cada vez mais, justamente porque ele é o Capitão América que não foi escolhido pelo governo, como também deveria mostrar o pessoal dele. A gente já viu a família dele na série? Sim, mas agora ele tem um novo ajudante, ele tem um novo amigo, ele tem toda uma vida social que não é explorada nesse filme. O filme ele praticamente deixa seu protagonista de lado, ele não tem interesse em desenvolver ele. Ele foca novamente, igual eu falei, no Ted Ross, no Thunderbolt Ross. Já o terceiro ponto é que a Marvel finalmente lembrou que existe o Sentinela que estava saindo no meio do oceano em uma parte do mundo. O problema foi, não é o lugar certo para você abordar esse assunto. A gente já viu que o Capitão América ele funciona melhor num filme solo quando ele é mais urbano, mais focado. Sim, no Soldado Invernal tinha aquelas naves gigantes tentando matar todo mundo, mas ainda era um filme de espionagem. No primeiro Vingador era um filme de guerra. A gente quer ver o Capitão América agindo nos problemas do dia a dia, tendo que lidar com isso. Nas ameaças maiores, tem os Vingadores. Eu sei, aqui mesmo nesse filme eles abordam isso. Os Vingadores não existem mais, porém, são tópicos que a gente tem que ser construído depois. Primeiro, vamos estabelecer o Sam Wilson, vamos criar esse apego com ele assumindo esse manto depois que o Steve passou para ele. E não simplesmente jogar uma trama intergaláctica de um material novo, de um bicho saindo do nada, envolvendo múltiplos países e o Sam jogado ali no meio. O que acontece é que volta naquele problema. O filme está focado no presidente Ross, tentando fazer um negócio envolvendo esse sentinela. Eu não vou dar spoilers muito específicos, mas o Sam ele simplesmente está jogado na trama. A gente tem que considerar que, por mais que seja o quarto filme do Capitão América, é o primeiro com o Sam como protagonista. Então o certo seria a gente conseguir se apegar a ele nesse novo cargo, nesse novo personagem, nesse novo papel que ele está assumindo. Como ele mesmo fala no filme, ele tem que se provar e a gente tem que acreditar nele. Mas o filme esquece disso e resolve focar em outras coisas. O quarto ponto que eu queria falar é que esse filme, sim, ele sofreu muitas regravações, muitas mudanças de roteiro e ele tem um problema por conta disso.
o Giancarlo Esposito, que tá aqui fazendo o líder da serpente, ou alguma coisa assim da cobra, porque, sinceramente, eu não guardei o nome de ninguém desse filme e nem das tramas, porque ele é muito desinteressante. Mas voltando, o Giancarlo Esposito, ele foi colocado aqui. Você claramente vê que ele não interage com ninguém, às vezes nem mesmo com o Anthony Mackie, é uma cena ou outra. Então o filme está acontecendo, ele para pra gente ver o Giancarlo Esposito fazendo alguma coisa, ele para pra você mostrar ele conversando em plano contra plano com alguém que provavelmente não tá ali, depois o filme volta a acontecer como ele tinha que ser. Aí depois ele para novamente pro Giancarlo Esposito ter alguma cena de ação, que pode ou não ter o Anthony Mackie ali, porque fica difícil de saber. Depois ele volta a acontecer a trama que estava antes dessa interrupção. Mais pra frente fica claro que nem no mesmo set eles estão. Porque o Capitão América, que é o Sam, vai fazer alguma coisa, encontra o Giancarlo Esposito, tá só os dois, eles conversam ali mais ou menos, e ele volta. Então é cheio disso. Em todas as aparições do Giancarlo Esposito, você consegue ver que tem um corte ali para inserir aquela cena. Fica muito chato, você perde o ritmo do filme. E não é só com ele que acontece isso, com o vilão também. O vilão que aqui eu não vou mencionar, para não dar spoiler, para tentar manter pelo menos essa parte mais sem contar para todo mundo, você sabe que ele foi regravado. As primeiras cenas, ok, realmente parece que era a ideia original do filme. Porém, por uma questão de mudança de visual, que eles passam de um jeito para outro, que eles mudam a aparência dessa pessoa, você consegue notar que as cenas dele também estão colocadas. Ele tá num telefonema num canto, ele tá falando com alguém numa porta, ele tá num canto escuro, ele vai interagir com o Sam, você vê plano contra plano, você não consegue ver os dois juntos. Então, claramente, ele foi colocado ali depois, é muito estranho, não bate com a introdução dele ali nos primeiros minutos do filme. Isso é um grande problema, porque a Marvel tentou arrumar uma coisa que já estava pronta, e ela vem fazendo isso já há alguns filmes. Ela não tem um roteiro pronto e começa a ser filmado, depois ela quer alterar e não funciona. Isso prejudica tanto o filme quanto os personagens, e quem sofre somos nós, que estamos tentando assistir um filme de herói divertido. Agora eu vou falar um pouco do Hulk vermelho, que está em todas as promoções, inclusive no pôster do filme. Eu acho que ele funcionaria melhor como uma surpresa. A Marvel vive escondendo os seus personagens, vive apagando pessoas dos trailers, prejudica a própria qualidade do filme porque deixa de gravar em locações reais para gravar em fundos verdes, justamente para tentar manter o maior sigilo possível sobre os filmes. E quando eles estreiam, tem aquele boom de curiosidades e de conversa, de falação justo na primeira semana. É o jeito que eles fazem para o filme ganhar uma visibilidade maior, uma curiosidade, um interesse do público. Porém, parece que aqui, nem fazer isso eles conseguiram. Tentando fugir, de alguma maneira, de uma fórmula Marvel, eles foram totalmente ao oposto disso e não funcionou. Se o filme conseguisse seguir as linhas que ele seguiu sem ter sido revelado o Hulk vermelho no filme, pelo menos no terceiro ato, existiria uma virada que a gente conseguiria ter a atenção extra do público. Teria os indícios jogados durante o filme que a gente fala, será? Não sei. Porém, chamaria atenção e deixaria pelo menos o público intrigado se isso iria ou não acontecer. Já que toda essa catarse, toda essa programação que a Marvel fez de revelar o Hulk, no meu ver, ela não se paga. Tanto por... Como eu falei, a gente podia só basear nos indícios que seria muito melhor, quanto pelo tempo de tela e como acontece. E nem a Marvel em si estava satisfeita com a apresentação do Hulk vermelho, porque no final tem uma tela verde de fundo que claramente o Anthony Mackie não estava em cena, ele gravou num estúdio depois, foi regravação e não deu nem tempo de terminar o CGI, porque estava ridículo. E uma cena que deveria ser cheia de emoção, a gente só consegue ficar, o que está acontecendo? Então o que a gente vê nesse filme é novamente a Marvel, sim, caindo em contradição no que eu falei anteriormente, seguindo a formulazinha dela de tentar fazer um filme extremamente genérico, com cenas de ação que uma ou outra funciona, mas você não consegue se aprofundar. Porém, quando ela tenta ser diferente, que é, em vez de esconder a trama, ela revelar logo de início para você já ter o interesse, ela falha. Ela falha miseravelmente em vez de confiar no seu próprio filme, porque ele tenta ser um filme de ação, que as cenas de ação não significam nada. Ele tenta ser um filme de espionagem, que você não está nem um pouco interessado na controle mental ou nos agentes infiltrados. Ele tenta ser um filme de politicagem que não se aprofunda, não se sabe se por medo do tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e não querer provocar, ou se por falta de capacidade do roteiro. Ele tenta ser um filme do Capitão América,
e é uma continuação de O Incrível Hulk de 2008. Então, tudo que ele tenta apresentar, ele falha. Bom, eu vou me corrigir e falar em quase tudo, porque o Anthony Mackie é um excelente Capitão América. Ele só não tem como trabalhar. Ele tá tentando tirar leite de pedra e ele falha muitas vezes por conta da edição, da direção e do roteiro. Junto com o Harrison Ford, que tá lá fazendo uma ótima dupla com ele, os dois têm carisma e carregam o filme nas costas. Mas isso só consegue te levar até certo ponto. Eles conseguem equilibrar o filme ao ponto dele não ser ruim. Porém, ele não consegue fazer nada de extraordinário que a gente saia feliz de ter assistido. Nem mesmo uma luta de um Capitão América sem soro com um Hulk vermelho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse filme, se ele valeu a pena ou não. E manda para os seus amiguinhos, curte e compartilha. Até!